Meus queridos amigos e irmãos, graças a Deus, mais um dia de vida na presença do Senhor. Que a Santa Paz de Deus esteja conosco nesse dia de hoje. Graças a Deus, queridos. Mais uma vitória, mais um dia que Deus confiou em nós. Deus acreditou que nós temos possibilidade de melhorar. Deus acreditou que nós temos possibilidade hoje de fazer melhor do que nós fizemos ontem. Amém, amados? Não podemos, querido, esfriar nossa fé para com Deus. Não, nós não podemos. Nós precisamos de estar todos os dias crendo que Deus é Deus. Todos os dias você precisa de crer. Eu preciso também de crer. Nós precisamos de crer que Deus é Deus. Amém? Quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, Josemar Oliveira. É uma satisfação, amado, cada dia que eu me imponho de frente da Bíblia, me imponho à disposição do meu Deus, que eu abro a minha boca e que o Espírito Santo coloca as palavras que nós precisamos de ouvir, para que seja falada com a maior simplicidade e humildade. Nós falamos sim, querido, de Deus. Nós falamos sim, para que nós ficamos alertos, para que nós leiamos a Bíblia, para que no dia que nós chegarmos perante ao nosso Salvador, nós não sermos taxados, não sermos vistos como pessoas rebeldes. Amados, a vida aqui na Terra é mais ou menos igual uma balança. Uma balança tem os dois lados, os dois pratos, chamado assim. Cada coisa boa que você faz é colocada de um lado. Cada coisa não boa que você faz é colocada do outro lado. Sim, nós não podemos deixar que quando nós chegar no tribunal de Deus, nós temos mais coisas não boas do que coisas boas. Amém, queridos? Se o dia que nós chegar no tribunal de Deus, que nós sentar perante ao nosso juiz, nosso Senhor, nosso Rei dos Reis, o dia que nós chegar lá, se a nossa balança estiver pendida, se a nossa balança tiver mais coisas boas, aí sim teremos a vitória e a morada eterna. Mas, querido, se a nossa balança não tiver tantas coisas boas e as coisas não boas for mais, é uma pena. Aí nós não vamos ter a morada eterna. Nós vamos ter um sofrimento eterno. Amém, querido? E nós precisamos de ser pessoas cientes e conscientes que Deus ama os que amam a Ele. Até Deus ama todos, só que o pecado impede de nós chegar no céu. Quando alguns vão para o lugar ou ir para o lugar que não é o céu, Deus não vai ficar satisfeito. Deus gostaria que todos issem para o trono da graça, para o Rei, para a cidade santa. Deus gostaria que todos issem para a morada eterna. Mas, felizmente, a vida é assim. Deus deixou que nós decidíssemos os nossos caminhos. Ele já decidiu. Deus já decidiu assim, que todos nós somos filhos dele, imagem e semelhança, e precisa de ir para o céu. Mas cada um de nós, aqui na terra, escolhemos os nossos próprios caminhos. Amém? Amados irmãos, que Deus hoje abençoe grandiosamente a vida de todos os aniversariantes da semana e do mês. E que o Espírito Santo de Deus encontre graça na tua vida e na minha vida, nas nossas vidas, e habite eternamente. Que cada dia que passa, nós tenhamos essa oportunidade de ser moldado. Amém, amados? Queridos, ame a Deus sobre todas as coisas. Entrega a tua vida ao Senhor. Eu falo isso, amados. Eu não quero que você mude de religião. Eu não quero que você viva a minha vida. Eu quero que você ame a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Amém, amados?
Que Deus hoje venha entrar com providência na vida de todos aqueles que crê, que espera, que confia em Deus. Graças a Deus. Queridos, hoje nós estamos numa leitura no livro de Atos. Em Atos, hoje nós vamos fazer uma leitura. Se encontra no versículo 16, no capítulo 16, no versículo 31. Amém? E também no versículo 13 no capítulo 13, do versículo 7 ao 12. Eu vou recapitular. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 12. Também Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 31. Se porventura algum dos irmãos tiver dificuldade de encontrar essas leituras na tua Santa Bíblia, se encontra na altura do número aproximadamente Atos 16, e se encontra no número 1285. Amém, queridos? E Atos 13 se encontra na altura do número aproximadamente 1277. Eu vou começar por Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, começando do verso 7. Está falando assim, querido, é uma situação em todos os lugares, em todos os instantes. Existem pessoas negativistas, pessoas que não querem que nem você nem eu receba a bênção de Deus. Não era diferente no tempo de Cristo. Amém? Existiam muitas pessoas, como se pode dizer, as pessoas mágicos, as pessoas feiticeiros, as pessoas que desviavam o foco de Deus, desviava o foco para que as pessoas não alcançassem a bênção. Que Deus fale com você de uma maneira maravilhosa nesse dia de hoje. Vamos à leitura. Eu espero que cada um de nós receba a porção exata hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 7 está falando. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este tendo chamado Barnabé e Saulo. Amém, querido? Existia um homem, querido, que ele era, vamos dizer assim, um mágico. Ele estava com um outro homem que era um procônsul, e o procônsul, quando ele estava passando por ali, ele pediu que Paulo e Barnabé fossem com ele. Amém? Vou voltar no 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, esse tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas apunha-se, esse é o homem, querido, esse que eu vou te falar o nome agora, apunha-se Elimas, grave esse nome, apunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Depois você leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 8, e você vai entender isso aí, ó. Esse eu vou ler novamente. Mas apunha-se Elimar, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que é Paulo, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou nele os olhos e disse, fixou o olho em quem, querido? No procônsul não, no Elimas, o mágico. Fixou o olho nele e disse, ó filho do diabo. Chamou o mágico de filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de
toda a justiça. Saulo, naquele instante, ele, cheio do Espírito Santo, fixou o olho no mágico e chamou ele filho do diabo. Não, olha a continuação, não cessará de perverter o resto caminho do Senhor, pois agora eis aí, está sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele nuvem e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucederam, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém, querido? Aquele mágico, amados, ele fazia tudo para atrapalhar. Quando alguém ia falar da palavra de Deus, ele desviava o foco. Hoje em dia acontece muito isso. Você está ouvindo a palavra de Deus, alguém tem que tentar desviar o seu foco. Amados, vigia, porque um dia fará falta para mim e para você essa santa palavra que nós ouvimos cada dia. Hoje se encontra com abundância, mas um dia não vai ter com abundância. Um dia vai ser só você e Deus. Amém, querido? Agora, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 31, está falando assim, querido. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, queridos? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe. Deus muito te abençoa. Deus muito nos abençoa e nos guarda. Crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Graças a Deus. Que Deus te encoraje para tu ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13, começando do versículo 7 até o versículo 12. E para você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a paz de Deus esteja conosco. Amém, amados? Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós até a volta de Cristo Jesus. Te amamos, Deus. Te amamos, Jesus. Fica conosco. Por a tua santa e infinita misericórdia, continua com o nosso nome no livro da vida, Senhor. Graças te damos. Glória a Deus.